Olá, tudo bem? Então nós estamos aqui agora para poder fazer simulados, exercícios. Eu organizei 13 questões sobre a Lei da Gestão Democrática, que é uma lei que é a segunda vez que cai no edital de concurso, portanto nós temos pouquíssimas referências de como se cobra essa questão, quase nada, de como se cobra essa questão em prova de concurso. Portanto, eu organizei 13 questões simuladas sobre esse assunto. Nós vamos trabalhar com elas agora. São questões organizadas de acordo, estruturadas, formatadas de acordo com o esquema que a banca IADES cobra. Então, nós vamos ter, ela traz sempre assinale a alternativa correta em relação a esse projeto, ou então assinale a alternativa que representa um equívoco em relação a esse projeto. Tentei fazer as questões também com um formato também parecido com a estrutura que é cobrada pela banca. E outra questão também importante, quando vocês forem estudar esses assuntos aqui, que não caíram em provas anteriores, vou repetir isso em todos os vídeos, sempre estudem tais assuntos com um olhar de elaborador de prova. Ou seja, tentem extrair de cada artigo, de cada um daqueles itens que vocês estão estudando, que tipo de questão de prova pode sair dali, ou poderia sair dali. Então, tentem ter esse olhar de elaborador. Não estudem simplesmente de forma aleatória, né? Porque em todos os artigos tem questões relevantes, sutis, pequenas, que podem ser pegadinhas. Então, vai estudando sozinho, e vai elaborando, né, consigo mesmo questões para si mesmo. Que tipo de questão aquilo ali pode se configurar? Foi isso que eu tentei fazer aqui, e daqui surgiu então 13 questões simuladas que nós vamos trabalhar agora. Vamos ver a primeira. A primeira questão nós encontramos no artigo 1º e 2º da Lei da Gestão Democrática. Em cada questão eu tive cuidado de colocar que artigo vocês encontram essas questões. A questão 1 está no artigo 1º e 2º, a questão 2 no artigo 3º, e assim vai, para que vocês possam estudar fazendo esse paralelo. Outra coisa também, eu fiz um resumo para vocês dessas leis e também de outras, por artigo também. Então, peguem a lei na íntegra, peguem o resumo que eu fiz, vai marcando na lei os itens, os termos, as palavras-chave, os conceitos mais importantes, né? E estudem esse simulado usando a lei, né, ao lado, para que vocês possam estudar pela prática, partir da prática para chegar na teoria. Isso também é muito produtivo do que aquela coisa clássica de prática depois teoria. Não, teoria depois prática. Vocês partem do exercício para alcançar a prática. Portanto, vamos partir do exercício para falar sobre o artigo 1º e 2º da Lei 4.751/2012. Veja só, assinale a alternativa correta sobre a Lei da Gestão Democrática. Então, nós temos 4 alternativas falsas e uma correta. Vejam bem, a Lei da Gestão Democrática das escolas públicas possui a abrangência apenas das instâncias internas das escolas públicas do DF. Super falso. Porque a lei, o nome da lei especificamente, isso não é trivial, é Lei da Gestão Democrática do Ensino Público e não das escolas públicas. É diferente. Por quê? Lei da Gestão Democrática do Ensino Público significa que todo o ensino público foi democratizado. Instâncias internas à escola e instâncias acima, externas à escola. Portanto, não é a gestão democrática, não serve só para a escola pública. Isso é um erro, um equívoco muito comum e que vocês podem se pegar em questões de prova em relação a isso. Podem ser pegos em questões de prova em relação a isso. Gestão democrática do ensino público como um todo, não da escola. Os órgãos colegiados que estão fora da escola foram democratizados e os órgãos internos da escola também foram democratizados e regulamentados por essa lei. Portanto, Lei da Gestão Democrática do Ensino Público e não simplesmente das escolas públicas. Então, a sua abrangência não é da escola pública, é de todo o ensino público. Letra B. As finalidades da Lei da Gestão Democrática são garantir a centralidade das escolas públicas no sistema, né? As escolas públicas e privadas no sistema educacional.
Falso. Por quê? Essas privadas aqui eu coloco sempre porque eu já vi várias questões de prova que quando é público, põe público e privado junto, né? Numa questão às vezes grande, em uma questão assim que bem enredada, bem feita, o único errado é o privado, a palavra privada, né? Que é posta lá e aí acaba tornando a questão errada só por isso. Portanto, atente-se. Tá certinha a questão. Por causa do privado, tornou errado. Isso é muito comum nas provas de concurso, principalmente quando trata sobre LDB. Quando a coisa é só para escola, só para ensino público, aí põe público e privado. Torna a questão errada. Quem está desatento, com pressa, nervoso, ou com questão grande demais, embaça a visão, acaba marcando errado. Gestão democrática, ensino público, não é privado. Vocês sabem disso, isso é muito óbvio. Mas aquilo que é óbvio precisa ser também refletido, porque passa batido, a gente não reflete sobre aquilo que é óbvio demais. Então, ensino público apenas, escolas públicas apenas e não privadas, né? A letra C da questão 1, nós temos um dos princípios estabelecidos no artigo 2 dessa lei, diz respeito à defesa da qualidade total na educação pública. Falso, com certeza. Qualidade total? Não. Qualidade total é um termo, é um conceito do tecnicismo educacional trazido por Taylor para a educação. É o Taylorismo e o Fordismo na educação. Taylorismo e Fordismo na indústria, ele coloca eficiência, eficácia, produtividade, a produção em série, todo mundo igual, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, do mesmo jeito. A produção em série, isso é qualidade total, né? A produtividade na indústria e na fábrica. Na escola, isso tentou-se fazer isso no tecnicismo, não deu certo, e o que se pretende hoje não é a qualidade total, mas a qualidade social. E eu preciso pontuar isso porque qualidade social está presente em todos os documentos oficiais mais recentes sobre educação. Portanto, atente-se para a questão da qualidade social e não a qualidade total. Por quê? Qualidade total ultrapassada. E como qualidade social é algo muito presente nos documentos, eu acredito que as provas podem brincar com os termos, trocando o social pelo total, e qualidade total é tecnicista, já passou. Falso. Hoje é qualidade social. O que é qualidade social? A educação que tem a qualidade social é a educação que prima pelas aprendizagens, que tem o aluno como central. Então, ou seja, o aluno é cidadão porque aprendeu. A aprendizagem levou o aluno a ser o cidadão. Isso é qualidade social. É a educação que tem uma qualidade social e é essa qualidade social que está impregnada nos documentos oficiais hoje e não a total, né? D. Autonomia e participação. Participação e valorização dos profissionais da educação são alguns princípios da Lei 4.751/2012 em seu artigo 2º. Verdadeiríssimo, essa questão é correta. Então, autonomia, participação, são 7 princípios do artigo 2, né? E 3 deles são postos aqui. Autonomia, participação e valorização dos profissionais da educação são alguns dos princípios. Verdadeiro mesmo. Artigo 2. Liberdade, participação e capacidade de captar, gerir recursos financeiros é um dos princípios da Lei 4.751. Falso. Mas, professor, isso está correto, né? Realmente, a escola tem liberdade, tem participação e tem que ter capacidade de gerir recursos financeiros. Porém, capacidade de gerir recursos, captar e gerir recursos financeiros não é princípio da lei, tá? Realmente está na lei, né? Está posta na lei, na autonomia financeira da escola, né? Ela terá uma unidade executora, os chamados caixas escolares, que vão apoiar aquela escola na captação e na gerência dos recursos financeiros. Claro, mas isso não está no artigo 2º, não é princípio dessa lei. Portanto, está falso por esse motivo, por mais certo que pareça. Esse é um dispositivo das bancas muito comuns, principalmente quando trata sobre LDB. Coloca duas questões certas, uma errada. Essa questão errada estaria correta em outro artigo, em outro contexto, não nesse aqui. Em LDB isso é muito comum e eu fiz uma questão simulada nesse sentido também, porque, ou seja,
está correto, mas não no contexto de princípio dessa lei. Portanto, torna a questão falsa. E então, aqui agora, na questão número 3, nós temos aqui algumas, temos que assinalar a alternativa correta. Então, ou seja, nós temos 4 alternativas erradas e uma só correta sobre o artigo 3º e o artigo 4º da LDB. Desculpem, da LDB, da Lei 4.751/2012, que é a Lei da Gestão Democrática. Vejam só. A. Mesmo sem estar atuando na instituição educacional, os profissionais da carreira magistério não podem votar para a eleição da direção escolar, mesmo se estiver nela concorrendo. Falso, com certeza. Por quê? Olha só. Se os professores da carreira magistério estiverem fora da escola, eles podem votar na gestão daquela escola, na direção. Podem votar se eles estiverem concorrendo à gestão daquela escola. Aí eles podem votar. Agora, se eles não estiverem em escola, estiverem nas coordenações regionais de ensino, estiverem na sede ou em outros órgãos, eles não podem votar. Só podem votar na escola se estiver concorrendo naquela escola. Portanto, essa questão é falsa, porque está dizendo que eles não podem votar mesmo se estiverem nela concorrendo. E se estiverem concorrendo naquela escola, podem votar sim, com certeza. Né? B. Os professores de contrato temporário, em regime de contratação temporária, podem votar para a gestão democrática, para a direção da escola, desde que estejam atuando na escola há no mínimo 2 semestres ininterruptamente. Falso. Por quê? 2 semestres não. 2 bimestres. Atente-se para isso. Olha só o detalhe. Não é 2 semestres, 2 bimestres. Na pressa, o nervosismo, uma questão grande, por causa de semestre, bimestre, a gente pode confundir mesmo. Atente-se então para os detalhes. 2 bimestres ininterruptamente, tá? A letra C. A autonomia da escola, autonomia pedagógica da escola, é conferida pela construção coletiva do projeto político-pedagógico dessa escola, claro. E por seu caráter autônomo, pode ser formulado independente das políticas públicas, ou seja, do Plano Distrital de Educação e do Plano Nacional de Educação. Falso, com certeza. O PPP de uma escola confere autonomia para a escola e não soberania. Ou seja, a escola constrói seu PPP, com certeza, com base no Plano Distrital de Educação e com base no Plano Nacional de Educação. Não é independente das políticas públicas, não. Ela não é soberana, ela pertence a uma rede, a um sistema de ensino. Então, ela tem que construir seu projeto com base nas leis e nos planos desse sistema. E não pode, por exemplo, porque o PPP dá autonomia, ela vai decidir agora construir um outro currículo para essa escola? Não. Não cumprir tal política pública? Também não. Ou então, ou diminuir os dias letivos? Também não. Porque ela tem autonomia, liberdade dentro de um sistema. Né? D. A escola possui autonomia de organizar o seu calendário escolar? Tem. Em quais casos? Nos casos de reposição por conta de greve e paralisações. Verdadeira, com certeza. Se for no caso de greve e paralisação, a escola pode sim construir o seu calendário escolar. Somente. Ou então, nos casos também, o calendário de provas, de eventos, de festas, de datas comemorativas, isso também pode. Agora, o calendário do curso da escola do ano letivo regular não compete à escola, compete, né, à Secretaria de Educação. Portanto, nessa questão aqui, com certeza é verdadeira. Então, essa é a correta. Vamos ver, então, o erro, a letra E. A autonomia financeira mostra-se limitada pela lei da gestão democrática, devido ao fato de que a escola não possui recursos da própria instituição para viabilizar a sua gestão pedagógica administrativa. Falso. A escola possui uma unidade executora, está no artigo 4º da lei. Unidade executora é aquele chamado caixa escolar, que é uma associação, uma entidade que pode captar, ou seja, fazer festa, bazar, eventos para captar recursos e também gerir os recursos enviados pelo governo federal ou governo distrital. Então, a escola tem fontes de recursos para poder organizar
a sua gestão financeira, a sua gestão administrativa, né? Então, portanto, falso essa questão aqui. A questão, então, número 4. Assinale a alternativa que representa um equívoco. Então, nós temos aqui 4 questões corretas e uma questão falsa em relação à lei da gestão democrática, né? 4 questões corretas e uma questão que é um equívoco, né? Olha só, B. Letra A. Os mecanismos de participação estabelecidos no artigo 9º da Lei da Gestão Democrática são os órgãos colegiados e a direção escolar? Verdadeiro, tem esse nome mesmo. Mecanismos de participação. Podem ser órgãos colegiados, são 7 órgãos colegiados, 4 deles dentro da escola, 3 deles fora, acima da escola, e a direção escolar, sem hierarquia entre eles. Pelo menos a lei não pontua assim, né? B. A direção escolar, por seu caráter de liderança na gestão da escola, é uma instância superior em relação aos demais órgãos colegiados no interior da escola? Falso. De nenhuma forma. Isso, no imaginário popular, se tem essa ideia de que a direção escolar está acima dos outros órgãos, do conselho escolar, por exemplo, ou do conselho de classe. Não. A lei não coloca isso. Coloca uma parceria junto. Direção escolar e órgãos colegiados são mecanismos que juntos, né, que viabilizam a participação na gestão, ou seja, a gestão democrática. A letra C. A Conferência Distrital de Educação, no artigo 10º, é um espaço de debates e formulação de políticas públicas para a educação, podendo ser formada essa conferência não apenas por profissionais da educação, mas também por agentes públicos da sociedade civil. Verdadeiríssimo. Isso pode confundir a gente. Quando se trata de conferência de educação, distrital de educação, a gente pode ter ideia do seguinte: ora, essa conferência é educação. Então, portanto, só profissionais de educação que podem participar. Falso. Podem ser comunidade escolar, agentes da sociedade civil, né? Ou os profissionais de educação, que são professores ou não. Então, essa questão aqui está verdadeira, com certeza, né? A gente já viu qual é a falsa. A D. A Conferência Distrital de Educação possui a incumbência de debater o Plano Distrital de Educação e vir antes, preceder os debates e trabalhos da Conferência Nacional de Educação, a CONAE. Verdadeiro. A Conferência Distrital vem antes da Conferência Nacional de Educação, com certeza. A direção escolar e os órgãos colegiados atuam conjuntamente para a implementação da gestão democrática no ensino público brasiliense. Verdadeiro, com toda certeza. Então, todas as questões aqui estão certas e aquela questão, apenas o item B está errado. E aqui, então, nós fechamos esse vídeo, porque o nosso tempo está curto, e nos próximos vídeos nós vamos trabalhar, então, com mais 10 questões, mais 9 questões sobre a lei da gestão democrática, né? Tentando captar aquilo que os artigos trazem que podem se configurar em questões de prova. Esse desafio eu ponho para vocês. Tentem ler essa lei, fazendo para si mesmo questões de prova que podem ser tiradas desses artigos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até os próximos vídeos. Tchau!